Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do segundo domingo do tempo do Advento, ano litúrgico A. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí e se inscreva para receber notificação de novas publicações de homilias, dominicais e solenidades. Os textos que nos são apresentados para reflexão, como primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 10. O salmo responsorial é o salmo 71, como segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo de 4 a 9. O evangelho é de São Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Tempo do advento é tempo de expectativa da vinda do Senhor. A vinda do Senhor é uma vinda de restauração. Aquilo que foi destruído com o pecado original. E podemos dizer que três realidades, elas precisam ser restauradas para que nós possamos novamente voltarmos à comunhão íntima com Deus, retornando ao paraíso. A primeira realidade a ser restaurada é exatamente o paraíso perdido. Quando os nossos primeiros pais pecaram, a natureza se revoltou contra o homem se voltou contra a natureza e houve uma consequente separação e afastamento de Deus. Nesta caminhada do tempo do advento, nesse segundo domingo, o profeta Isaías nos mostra em uma visão que esta é a realidade que Deus quis para nós quando criou o homem, porque ele vai fazer aquela realidade onde no princípio era vivido por Adão e Eva e por todos os animais criados por Deus. Quando ele vai dizer que o leão e o boi pastarão juntos, que uma criança irá brincar na toca da víbora, onde o cabrito irá pastar junto com o urso. Esta é a realidade que Deus apresenta para nós no seu projeto de restauração da humanidade outrora caída pelo afastamento de Deus. E como o nosso sonho, o nosso desejo é voltarmos para o paraíso, esse desejo só será realizado quando Jesus vier. E nesta promessa que Deus havia feito desde a queda dos nossos primeiros pais, fez com que criasse uma grande expectativa no coração de cada israelita, de cada judeu, de poderem retornar à intimidade novamente com Deus no paraíso. Mas esse paraíso não se encontra mais enquanto o homem não se encontrar definitivamente com Deus. E o homem se encontrará definitivamente com Deus
quando ele se preparar para o advento daquele que há de vir para salvar a humanidade. É claro que a expectativa do povo de Israel era essa. No entanto, para nós não é mais expectativa, mas sim celebração. E nós recordamos espiritualmente, vivendo o advento, na procura de que esta preparação do advento converta o nosso coração para que não mais o primeiro nascimento de Jesus, que foi no Natal, mas sim a sua segunda vinda na parousia, para que nós, vivendo esse tempo do advento, que é tempo de conversão, de aproximação de Deus, estejamos preparados quando o Senhor vier na sua segunda vinda, que é a parousia. Por isso, entendamos que o paraíso é restaurado dentro de nós. Quando vivermos aquela harmonia que o profeta Isaías anuncia na primeira leitura de hoje e na carta aos Romanos, na segunda leitura, vai nos despertar para esta comunhão entre nós, para que Deus possa agir poderosamente em nosso meio. A segunda realidade que temos que procurar restaurar para que o Senhor possa vir acontecer o advento é o reinado de Deus. Mas o reinado de Deus acontece a partir de cada um de nós, porque esse reino de Deus está presente dentro de nós. E o profeta continua dando para nós consciência dessa segunda restauração, quando ele vai dizer que brotará um rebento da raiz de Davi. Já não havia mais expectativa que a descendência de Davi iria continuar aquilo que Deus havia feito, promessa a Davi, que colocaria um descendente dele para sempre no trono de Israel. Porque o povo já não mais acreditava, por causa da violência na casa de Davi, irmão matando irmão, guerras constantes, briga pelo poder. Já não se esperava mais que o reinado de Davi fosse para sempre e enquanto existisse humanidade. No entanto, Deus nunca deixa que o homem atrapalhe o seu projeto. E até mesmo a chamada do simples pastor Davi para poder reinar sobre o povo de Israel gera o projeto de Deus para que de Davi surgisse um rebento que reinaria para sempre, restaurando assim o reino de Deus. Esse rebento anunciado na primeira leitura de hoje é Jesus Cristo, aquele que há de vir, que virá para poder fortalecer a humanidade nessa caminhada para uma vida planificada em Deus. Por isso ele vai dizer, vai dar um espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de entendimento, porque só o Espírito Santo pode direcionar as nossas vidas
a uma experiência de salvação, nos preparando assim para que Jesus nasça em nossos corações. Jesus nascendo em nossos corações, estaremos preparados para a sua segunda vinda, para a parousia, que não sabemos quando, mas acontecerá. Da mesma forma que o povo do Antigo Testamento, os israelitas, não sabiam quando iria nascer o menino, nós também não sabemos quando vai chegar Jesus na sua segunda vinda. Mas sabemos se a primeira aconteceu, de fato o Messias nasceu, quando a palavra de Deus é anunciada, ela jamais deixa de se cumprir. Por isso, o que Deus espera de nós é quando estamos nessa expectativa da sua segunda volta, nós restauremos seu reino no coração de cada pessoa humana a partir dos nossos próprios corações. E aí precisamos de uma terceira restauração, porque sem essa terceira restauração, quem irá anunciar esse reino que chegou até nós, que é Jesus Cristo? Nós sabemos que no projeto de Deus sempre houve profetas, só que pela corrupção, pelo afastamento de Deus, os profetas foram perdendo a confiança do povo. E por muito tempo não havia mais profecia, não havia mais a manifestação de Deus através daqueles que Deus havia escolhido para trazer a boa nova de que chegaria o dia que o Salvador nasceria e, consequentemente, com seu nascimento, daria para cada pessoa humana que se voltasse para ele a certeza de que somos chamados a voltarmos para o paraíso, somos chamados a voltarmos para o reino de Deus, somos chamados para vivermos para sempre no reino de Deus, não nesta terra voltada à corrupção, não neste mundo voltado para a corrupção, mas sim para o reino preparado para nós lá no céu, para que eternamente podemos fazer parte deste reino. Então, a terceira restauração é a restauração dos profetas. E essa restauração acontece em João Batista, uma voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. E o tempo do advento é tempo desta preparação. Imaginemos que um rei vai a uma cidade trazer benefícios para aquela cidade. Que a cidade não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso à moradia, e vai o rei ali para oferecer àquela população todos esses benefícios. No entanto, o acesso a este local é impossível por causa dos obstáculos encontrados, pontes quebradas, matas fechadas, perigo de ladrões. Alguém precisa ir preparar o caminho para que o rei tenha acesso e consiga chegar
aonde ele quer fazer os seus benefícios. Esta realidade acontece conosco. Muitas vezes o rei quer vir até nós, quer nos dar benefícios, mas a mata fechada, o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão, as pontes quebradas, caminhos tortuosos que nós precisamos consertar através do acesso novamente à oração, ao acesso à caridade praticada, ao acesso à busca incessante da prática do bem. Tudo isso fará com que nós possamos acolher aquele que vem. Por isso, temos consciência. O reino de Deus precisa ser restaurado nos nossos corações. O paraíso precisa voltar à sua harmonia de quando aconteceu a criação. E os profetas devem novamente, como João Batista, anunciar com bastante convicção e fidelidade que o reino de Deus está próximo, que esse reino de Deus se faz presente na pessoa de Jesus Cristo, que vem para nos conceder a graça de vermos cada dia a experiência do seu amor, nesse tempo que nos preparará para que Jesus nasça na manjedoura dos nossos corações, nos conduzindo a cada dia a uma profunda experiência do seu amor, que consequentemente nos fará que sejamos introduzidos no seu reino e vivermos a alegria eterna pela sua bondade, pelo seu amor para com toda a humanidade. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.